Mas como eu disse, nós estamos nas terças-feiras aí, essa é a terceira terça, que nós estamos falando, não perca a fé, amém? Nós estamos usando 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7, se você puder abrir. Se você tiver condições, pode interagir aí nos comentários, amém? 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo de número 4, versículo de número 7. Pode parecer, irmãos, que eu estou sendo repetitivo, mas nesses dias o que mais o Senhor tem falado conosco é sobre fé. No domingo nós vamos entrar um pouco mais fundo nesse assunto de fé. Se Deus quiser, a transmissão domingo vai estar redondinha. Amém? O Douglas deu uns toques aí para os meninos. Creio que vai estar redondinha a transmissão. E na próxima terça aí também eu creio que a nossa transmissão vai estar redondinha. Assim o Senhor fará. Amém? E nós vamos no domingo aprofundar um pouco mais sobre esse assunto de fé. Então, se você puder estar conosco, se você não faz parte do grupo de risco e poder estar conosco, vai ser muito bom. Mas se não, você vai poder seguir a gente aí pelo YouTube, Facebook, a nossa transmissão do culto. 2 Timóteo 4, 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós estamos falando sobre guardar a fé, sobre a necessidade de guardarmos a nossa fé. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, ele está perto de morrer. Para quem não sabe, Paulo foi decapitado, segundo a tradição da história da igreja, diz que Paulo foi decapitado. E ele está perto a morrer pela causa de Cristo. E escrevendo a Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Isso mostra, irmãos, que Paulo sabia que ainda que Cristo tivesse feito uma obra plena e completa na cruz, isso não eximia Paulo da sua responsabilidade. O fato, irmãos, de Cristo ter consumado a sua obra lá na cruz, por mim e por você, não nos isenta da nossa responsabilidade na vida cristã. Ele fez tudo, mas nós também precisamos fazer tudo. A resposta ao tudo que ele fez por nós é nós também fazermos tudo por ele. E Paulo está dizendo aqui: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, ele entendia que guardar a fé era uma responsabilidade dele. E eu também quero dizer para você que guardar a fé é uma responsabilidade de cada um dos cristãos. Cada um dos cristãos tem a responsabilidade de guardar a fé. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, um versículo que a Cristina gosta bastante, diz que a salvação é por meio da graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A construção desse versículo mostra que tanto graça quanto fé, ela vem de Deus para nós. Então ninguém pode ser salvo se Deus não conceber a graça e a fé necessária para essa pessoa ser salva. Mas uma vez que essa pessoa recebeu essa fé, ela tem a responsabilidade de guardar a fé. Algo que eu tenho meditado aqui, irmãos, e eu acredito que é importante a gente entender. Existe um nível da fé, e nós já ministramos sobre isso, uma palavra que é emuná, os 3 níveis da fé. Está lá no YouTube, se você procurar no nosso canal, está lá, aqui no Face também está. Você tem um nível de fé que é para a salvação. Então você recebe uma medida de fé
para que você creia na obra de Cristo e seja salvo. Mas também há um outro aspecto da fé. Uma vez salvo, a maneira agora que você vai se relacionar com Deus é por meio da fé. A maneira que você vai obter as promessas de Deus e viver tudo aquilo que Deus tem para você é por meio da fé. Então existe um nível da fé que é para que eu seja salvo, mas existe um nível da fé para que eu possa viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E então, irmãos, eu preciso aprender que eu preciso guardar a minha fé nesse nível da fé para a salvação, e eu também preciso guardar a minha fé no nível de receber as promessas de Deus, de ver os milagres, de ver coisas sobrenaturais acontecendo. E a responsabilidade de, uma vez recebida essa fé, a responsabilidade de guardar essa fé, ela é minha e ela é tua. Você é responsável pela sua vida espiritual. É lógico que é importante você estar numa igreja séria, é importante você estar debaixo de cobertura de líderes sérios, é importante você andar com pessoas que te levem a crescer na fé, mas você não pode jogar a culpa de um deslize na sua fé às pessoas, porque cada um de nós somos responsáveis por nossa fé. Eu sou responsável por guardar a minha fé. Você é responsável por guardar a sua fé. Cada um de nós terá que prestar conta diante do Senhor daquilo que fez com a sua fé. Ainda que você possa ter pessoas que te atrapalhem, ainda você possa ter ambientes que te atrapalhem, a responsabilidade de guardar a fé, ela é tua. Ela é expressamente tua. Aleluia. Amém? Então, nós estamos falando sobre isso, sobre a necessidade de assumirmos essa responsabilidade de guardar a fé. Amém? Agora eu quero aprofundar um pouco mais sobre você. O que é guardar a fé? Esse é o tema dessa noite. O que é guardar a fé? Essa palavra guardar, irmãos, na língua grega, é a palavra tereu. T-E-R-E-U. Tereu. E o que significa tereu? Tereu significa pelo menos três significados. Três significados. E em cima desses três significados, eu quero trabalhar com você o que é guardar a fé. Amém? Então, em cima desses três significados, eu quero trabalhar com você o que é guardar a fé. O primeiro significado de tereu, ou essa palavra que nós traduzimos como guardar, significa atender. Então, o primeiro significado de tereu é atender. O que Paulo está querendo dizer para nós, irmãos? Que de alguma forma a fé, ela vai exigir algo de nós. A fé em Deus e na sua palavra vai pedir algo a nós. E nós precisamos atender a esse pedido, a essa exigência da fé. Seguir a Jesus tem um preço. Jesus disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, a caminhada da fé. E como nós temos batido na tecla, Abacuque 2,4 diz: o justo viverá baseado na vida da fé, ou baseará a sua vida na fé, na confiança. A vida de confiança em Deus exige que eu negue a mim mesmo, tome a minha cruz e siga a Cristo.
Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, eu estou terminando a minha carreira, mas todas as exigências da fé eu atendi. Todo o chamado da fé, dessa vida de confiança, eu atendi. E aí eu quero perguntar para você que está nos assistindo: você está atendendo o chamado da vida de confiança? Jesus diz que quem quiser seguir a Ele vai ter que negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Existem muitas exigências. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. A palavra também diz que nós devemos andar como Ele andou. Então a confiança, a vida da fé, um aspecto de guardar a fé é atender às exigências da fé. É atender a esse chamado que a fé, a confiança em Jesus exige de nós. E aí eu te pergunto, você está atendendo esse chamado? Você está atendendo essa exigência da confiança em Jesus? Paulo termina a sua vida e ele poderia dizer assim: eu atendi o chamado da fé. Eu atendi o chamado da confiança. E, irmãos, um aspecto é a salvação, e como eu disse, existe o aspecto de recebermos as promessas de Deus. Num momento de desafio como esse, a fé nos chama, a vida com Deus nos chama a confiar em Deus, a confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades, a confiar que as situações adversas vão mudar, os milagres vão acontecer. E você está atendendo a esse chamado. A fé nessa noite está te chamando a confiar. A vida da fé está te chamando a confiar em Deus e na sua palavra. E aí eu te pergunto, você está atendendo a esse chamado? Se você está atendendo a esse chamado, dá um glória a Deus aí na sua casa. E se você está atendendo esse chamado, dá um glória aí no grupo, no grupo da célula, ou dá um glória aqui no Facebook, amém? Nos comentários. Aleluia. Então, um primeiro aspecto do que é guardar a fé é atender às exigências, atender ao chamado da fé. A fé te chama a confiar, a fé te chama a se entregar, a fé te chama a renunciar. E Paulo estava dizendo assim: eu atendi, durante toda a minha vida, eu atendi o chamado da fé. Aleluia. Nós seremos, irmãos, constantemente ou diariamente chamados a confiar em Deus e na sua palavra. Amém? Essa é a vida do crente. Atender ao chamado, a confiar em Deus e na sua palavra. Segundo, então, primeiro, a palavra tereu significa atender. Segundo, a palavra tereu significa tomar conta de. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira, eu atendi o chamado da fé. Mas não só isso, eu tomei conta da fé. Eu tomei conta da minha fé. Isso quer dizer, irmãos, que o diabo, o mundo, as circunstâncias vão tentar tomar a nossa fé, tomar a nossa confiança. As situações adversas que vêm, elas vêm para roubar a confiança do nosso coração. E Paulo está dizendo: eu tomei conta. Eu tomei conta da minha fé em Deus e na sua palavra. Eu tomei conta, ou seja, isso é uma responsabilidade, irmãos, minha e sua, para que a fé não seja roubada. Agora, se
nós precisamos tomar conta da nossa fé, da nossa confiança. É um sinal que a nossa confiança ela pode ser perdida, ela pode ser roubada. E a responsabilidade de tomar conta dessa confiança que Deus te deu, ela é sua, ela é minha. Ela é pessoal, ela é individual. E Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu terminei a minha carreira e eu atendi os chamados da fé, mas não só isso, eu tomei conta da fé. Eu tomei conta para não perder, para não ter a minha fé roubada. Então, irmãos, diariamente, eu e você precisamos tomar conta da nossa fé. E a pergunta que eu te falo, a pergunta que eu te faço é: você está tomando conta da sua fé? Irmãos, tão certo como você está vendo essa live, é uma certeza. Todos os dias, o diabo, as circunstâncias e até o nosso eu vai tentar tomar a confiança do nosso coração, vai tentar roubar. O mundo vai tentar roubar. Foi muito interessante como hoje à tarde nós estávamos vendo um programa jornalístico na Record e estava se falando de esperança. Um homem que teve o seu carrinho de lanche furtado e as pessoas se mobilizaram para ajudar, a tal ponto que uma pessoa falou: você vai na concessionária e vai pegar o carro que você precisa, porque eu vou pagar. E a pessoa que estava comandando o programa cantou um trecho desse louvor que nós colocamos e depois colocaram esse louvor. É só esperar acontecer, né? Não deixar as lágrimas embaçar o olhar, né? Fala que Deus nunca chega atrasado. E eu fiquei olhando e falando: que interessante, né? Parece que e seria um sonho a gente ver um programa jornalístico em algum momento falar de esperança e colocar um louvor. E aquele homem que estava ali recebendo tudo aquilo se ajoelhou e começou a agradecer a Deus, a Jesus, né? Agora, irmãos, o que o diabo fez com aquele furto? Tentou roubar a fé e a confiança. E nesses dias de tantas incertezas, eu posso dizer para você que o diabo, o mundo e muitas vezes até você mesmo, o seu ego, o seu eu, vai tentar roubar do seu coração a confiança em Deus e na sua palavra. É por isso que a gente precisa tomar conta. Você não pode tirar a sua confiança dos seus olhos. A confiança é como uma criança pequena, que se você descuidar, você perde. Se você descuidar, já quem é pai aí sabe, né? Criança, 1 minuto que você descuida, pronto, já aprontou, já caiu, já se machucou. Eu me lembro quando a Melissa era um bebê, eu e a Neide estávamos deitados na cama com a Melissa, ela ali, de repente ela virou do nada e caiu da cama. Eu e a Neide pulamos e a gente segurou ela a centímetros do chão. Eu vejo a confiança, a fé, como esse bebê pequeno que você precisa tomar conta todos os dias, porque senão ele será levado embora. Então Paulo estava dizendo: eu atendi às exigências da fé, mas eu também tomei conta da fé. Eu e você, irmãos, precisamos cuidar da nossa fé. Então, o que significa guardar a fé? Significa atender às exigências da fé e significa tomar conta da fé. E aí eu quero te perguntar: você está atendendo às exigências da fé? Você está correspondendo às exigências da fé? Segundo, você está tomando conta da sua fé? Você está tomando conta da confiança? E por fim, vamos pôr aí nos comentários, amém? E por fim, irmãos, terceiro aqui que a gente pode dizer, também significa manter
o estado de algo. Então essa palavra que é traduzida por guardar a fé, que é a palavra tereu em grego, ela tem 3 significados básicos: atender, tomar conta de e manter o estado de algo. Então vamos entender agora esse terceiro aspecto de guardar a fé, que é manter o estado de algo. Irmãos, você recebeu a fé para a salvação. A pergunta que eu te faço é: você está mantendo o estado original daquela fé em Deus? Daquela confiança que fez você entregar a Jesus o seu coração e trilhar essa caminhada com Cristo? Lembra que Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ele diz: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E aí ele fala assim: olha, volta lá onde você caiu. Vamos trocar esse primeiro amor como fé. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram aquele estado original da fé. E aí ele diz assim: volta às primeiras práticas. Então pega você, quando você começou a crer em Jesus, como você era? Havia um fervor no seu coração? Havia um fogo no seu coração? Havia uma confiança ousada no seu coração? Você era alguém que confiava piamente em Deus e nas promessas? E você atendia às exigências dessa confiança? Você atendia, Deus falava e você já obedecia. Deus dava uma palavra e você obedecia, você lia a palavra e cria que ela era para você. Como era você no começo da caminhada da fé? Quanto tempo se passou? Para mim já se passaram 21 anos. Nós estamos em 2020, passaram 22 anos para mim. A pergunta que eu tenho que fazer para mim é: Márcio, aquela confiança inicial que você tinha em Deus, você manteve o estado disso? Ou você diminuiu? A sua fé se estragou? Aquela confiança inicial foi perdida? Ou você manteve o estado dela? Isso eu estou falando da fé no nível da salvação. Você que está nos vendo, você continua crendo em Jesus como você cria lá no começo? Você continua crendo na palavra de Deus como você cria lá no começo? E aí eu te falo para a salvação. Mas agora há um outro aspecto da fé, que é a fé, a confiança para receber as promessas e os milagres de Deus. Lá no começo, eu confiava em Deus. Irmãos, os primeiros 5 anos da minha caminhada com Cristo, eu fiquei desempregado. E eu tinha que confiar em Deus, até mesmo para ter uma meia nova. Nesses 5 anos desempregado, eu casei, assumi uma família, né? A Neide já tinha uma filha, e ela trabalhava de diarista, eu já contei isso. Eu limpava a igreja. Naquele início, nós tínhamos um salário para cuidar de nós 3, eu, a Neide e a Daiane. O nosso salário era R$250, né? Eu desempregado e a Neide que saía para trabalhar. A única coisa que eu fazia era cuidar da igreja do Miguel Badra. E eu já contei, irmãos, como perto do casamento Deus preparou uma casa para nós morarmos, que nós não precisávamos pagar aluguel. Tem tantos milagres que Deus fez, tantos milagres. A gente confiava na provisão diária de Deus. 22 anos se passaram. E aí a pergunta que eu preciso fazer para mim é: Márcio, você continua confiando? Você guardou, você manteve o estado de confiança saudável para que você possa se apropriar das promessas de Deus? Irmãos, no começo da fé, há um nível, muitos de nós vivemos aquele nível de confiança assim. Deus chega e fala para você: olha, eu quero que você oferte
todo o seu salário esse mês, a gente não pensa duas vezes, a gente vai lá e a gente oferta o salário todo daquele mês e vive maravilhas. Há aquelas pessoas que fazem aqueles votos com o Senhor: Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, o primeiro salário eu vou ofertar na tua casa, eu vou ofertar na vida de alguém. Senhor, se sair aquela causa na justiça, eu vou abençoar a vida do irmão fulano de tal, vou abençoar a igreja onde eu congrego. No começo, irmãos, a maioria de nós tem uma confiança e uma fé que ela é ousada. A gente não fica teologando muito, a gente ouve, vai e obedece. Mas o tempo passa e eu percebo que muitos de nós começam a teologar. A gente começa a colocar coisas: mas será que foi Deus mesmo? Mas acho que isso não precisa. Mas não é assim. E a gente deixa de experimentar esses níveis. Por quê? Porque a gente não manteve a qualidade, a gente não manteve aquele estado da fé. É lógico que eu entendo que quando a gente fala de fé, ao longo dos anos, essa fé ela vai se tornar madura. Ela precisa se tornar densa, firme, forte. A fé, a palavra de Deus diz que nós vivemos de fé em fé, ou seja, uma coisa é a fé inicial, outra coisa é a minha fé depois de 22 anos. Mas ela precisa estar madura. Eu preciso manter a qualidade. E na verdade eu preciso melhorar o estado dessa fé. E aí eu te pergunto: você manteve o estado, a sua fé, a sua confiança em Deus continua com uma qualidade que te faz viver as promessas de Deus? Nós estamos falando de, primeiro, atender às exigências da fé. A vida com Jesus vai te chamar a obediência, vai te chamar a ousadia, vai te chamar a experiências. E aí a questão é: você está disposto a atender esse chamado da fé todos os dias? Esse chamado a confiar em Deus todos os dias? Segundo, guardar a fé fala de tomar conta. Então, uma vez que eu estou atendendo o chamado da fé, eu estou tomando conta da fé, eu estou guardando a fé, eu estou de olho na minha fé para que eu não a perca, para que ela não seja roubada, para que ela mantenha a qualidade que me faz viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E terceiro, eu estou mantendo o estado da minha fé, eu estou mantendo a qualidade da minha fé, que faz com que eu possa viver cada vez mais as promessas e aquilo que Deus tem para mim. Aleluia. Manter, irmãos, o estado da fé fala que eu preciso estar alimentando a fé, eu preciso aumentar, eu preciso fortificar, eu preciso prosseguir em fé em cada circunstância, manter a minha fé intacta. Aleluia. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, eu atendi às exigências da fé, da confiança em Deus e na sua palavra. Eu tomei conta da minha fé e da minha confiança, e ninguém roubou, ninguém tirou, e eu não a perdi. Eu continuo confiando e crendo. E terceiro, eu mantive a qualidade. Timóteo, lembra quando eu disse para você de como eu criei em Jesus, de como eu confiei? Olha para a minha vida e você vai ver uma linha de uma confiança crescente, de uma entrega crescente. Você não vai ver uma oscilação, um dia eu estou confiando, outro dia não. Você vai ver algo que tem crescido. Às vezes, irmãos, eu vejo as pessoas dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor, eu perdi o primeiro amor. E para a glória de Deus, e eu espero que assim permaneça e que nós possamos vigiar. Todas as vezes a gente fala aqui em casa, nós nunca perdemos o primeiro amor.
Mas vimos sim que esses 22 anos, a Neide pelo menos uns 25, o que nós vemos é que nós mantemos essa chama acesa, essa confiança em Deus acesa, e que assim seja até o Senhor Jesus vier, voltar, ou até nós termos que se encontrar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. E a minha oração, irmãos, nessa noite, por mim e por você, é que nós possamos guardar a fé nesses dias. Que você possa atender às exigências da fé. Esses dias nós estamos sendo chamados a confiar em Deus e na sua palavra. E eu tenho dito, muitos milagres estão acontecendo. Muitos milagres. Sejam eles de cura, sejam eles de suprimento sobrenatural, sejam eles de livramento, sejam eles das mais diversas formas, eles estão se manifestando. Então atenda, sinta o Senhor e a sua palavra te chamando a crer e a confiar nele nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo te chamando e atenda a esse chamado. Aleluia. Mas também tome conta da sua confiança, tome conta da fé. Talvez você está vivendo um momento em que as circunstâncias, as lutas, os levantes estão vindo sobre você, o mar está ficando revolto, o seu barco está sendo jogado de um lado para o outro, e você tem ouvido uma voz dizendo: olha, vai morrer, vai naufragar, vai acabar tudo. A palavra do Senhor para você é a mesma palavra que veio para Paulo quando ele estava no meio do naufrágio. Não, ninguém vai se perder. O navio pode até se perder, mas ninguém, todos sairão vivos daqui. Aleluia. Tome conta da sua fé no meio desse mar revolto. E por fim, mantenha o estado da sua fé. Mantenha a qualidade. Cuide para que ela cresça e amadureça cada vez mais. Para que naquele dia você possa entregar para o Senhor a sua fé intacta, guardada, fortalecida, sem nenhum tipo de arranhão. Aleluia. Então, lembrando, o que significa guardar a fé é atender às exigências da fé. 2, tomar conta da fé. 3, manter a qualidade da minha fé. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor. Essa era a palavra que eu queria ministrar para você nessa série Não Perca a Fé. Espero que Deus tenha falado com você.